A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, como é que você está? Eu quero te convidar para que você nesse momento possa pegar sua xícara de café, pegar a Bíblia Sagrada, procurar um lugar para você sentar, porque nós vamos ouvir a voz de Deus. Não tem nada melhor do que amanhecer com esse Espírito convidando a gente para ler a palavra de Deus, e o Manhã com Deus está realmente hoje imperdível. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo número 21, versículo 15 a 17, que diz assim, ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele diz: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Meu amigo, meu irmão, o Evangelho de João vai falar um pouco sobre Pedro, que após a morte do Senhor Jesus, ele sai do seu propósito e volta à vida velha. Ou seja, Pedro volta a pescar e convida alguns dos discípulos para ir com ele. Nós sabemos quem era Pedro. Pedro era aquele homem com características e temperamentos impulsivo, cheio de falha, cabeça quente, errava demais por amar e por se importar demais. Porém, a gente não pode esquecer que a chamada de Pedro ocorre justamente quando ele vem de uma pesca. Jesus se aproxima e diz para ele: siga-me, farei de você pescador de homem. Então Pedro deixa tudo e segue a Jesus. E é justamente aí que começa o processo na vida de Pedro. Ou seja, ele começa a ver a sua verdadeira identidade. E é nesse processo, dessa chamada que Jesus o faz, que ele vai sendo moldado. E durante esse processo, ele também pensa em desistir. Você pode perceber que Pedro era um homem de altos e baixos. Mas Jesus chamou a Pedro. É claro que se fosse chamar os 12 discípulos com o mesmo perfil e comportamento de João, poderia ser diferente, é claro. Mas Jesus não. Ele chamou a cada um de acordo com a sua personalidade. E Pedro não fica de fora. No entanto, a história, ela diz que por muitas vezes Jesus advertiu a Pedro. E teve um que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes? E Pedro disse: não. Não, Senhor. Pedro estava tão destemido, tão corajoso para querer defender Jesus, que até se colocou que se fosse para morrer, ficaria no lugar do mestre. E a história não foi nada disso. Quando Jesus foi preso, Pedro, ele fugiu com medo também de ser preso, de ser morto. Tanta coisa passou na cabeça de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, ele faz 3 negativas, justamente aquilo que Jesus disse que ele faria, que o negaria. E aquilo marcou o coração de Pedro a ponto dele chorar e sentir realmente que ele decepcionou o mestre, que ele não foi aquilo que ele disse que seria. E a história diz que Jesus morreu. E Pedro, sabe o que ele fez? Ele sai novamente do propósito
e volta àquela vida que ele tinha. Volta a pescar. E ele pesca. E é interessante que, após Jesus ressuscitar, Jesus foi ao encontro. Porque quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele diz para as mulheres: diga para os meus discípulos, meus irmãos, e a Pedro que eu ressuscitei. Jesus estava trabalhando profundamente a vida de Pedro. E Jesus vai buscar Pedro, sabe aonde? Onde ele tinha voltado, ou seja, pescar. Ele volta ao conforto e sai do propósito que foi estabelecido para ele. A Bíblia diz que Jesus se aproxima, Jesus prepara um peixe assado com pão, chega e acena para os discípulos. E quando acena para os discípulos, eles percebem que é o mestre, e Pedro, vendo Jesus, Pedro diz: afasta de mim, sou pecador. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro para comer. Não foi para acusar, nem muito menos para querer passar em rosto o declínio de Pedro. Mas pelo contrário, Jesus queria trazer Pedro novamente para o seu propósito, para que ele pudesse andar novamente na vontade e na missão que o Senhor já tinha estabelecido para Pedro. E é interessante isso, porque Jesus, ele vê muito mais do que um Pedro negando. Ele vê Pedro pregando, ainda é algo que ia acontecer. Isso é muito forte. Jesus vê muito além do que eu e você. Jesus está muito além daquilo que está diante de nós, que nossos olhos veem. A história diz que ele chega para Pedro e diz: Pedro, vem aqui. Traga peixe também para a gente compartilhar. Eu acho lindo isso. Jesus tinha preparado um peixe assado com pão, mas também diz: não, traga o que vocês têm, compartilha. Vamos comungar juntos, vamos sentar à mesa junto. Traga o seu, vamos juntar com o meu. Jesus sempre é dessa coletividade. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me ama, Pedro? Tu sabe que eu te amo? E na terceira vez, Pedro, ele baixa a sua cabeça e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Deus sabe todas as coisas sobre mim e sobre você. Ele é onisciente. E jamais ele vai te abandonar, nem muito menos te deixar para trás. Ele conhece suas fraquezas, seus pecados. Ele conhece as suas trevas dentro de você. Mas eu quero dizer nesta manhã que a luz da palavra de Deus vai raiar nessas trevas. Que a luz da palavra de Deus vai te trazer para perto e para os braços do Senhor. Então Jesus ressuscitado, ele vai buscar Pedro, tirando Pedro das águas e dando a Pedro a oportunidade de voltar ao propósito. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus foi buscar a Pedro porque havia muitas pessoas que precisariam de Pedro, da sua mensagem. Exemplo disso, nós vamos ver Pedro naquele grande dia de Pentecoste, quando ele prega e milhares de almas se convertem ao Senhor. Então Jesus via muito mais do que um Pedro negando. Jesus via um Pedro pregando a palavra de Deus e vida sendo transformada. Eu quero dizer que tem gente precisando de você. Levante-se. Não é hora nem tempo mais de voltar àquela vida velha. Ei, você que está afastado, você que se distanciou do Senhor. Manhã de Deus para a tua vida hoje, viu? Manhã de Deus para transformar a tua vida, para te resgatar novamente e dizer: siga o propósito. Saia desse conforto e volte ao propósito. Não deixe que nada possa te impedir daquilo que Deus tem para você. Na vida da gente nós enfrentamos grandes batalhas. Muitas guerras aparecem. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não deixe se abater. Não perca a esperança. Siga a direção que o Senhor tem para você. Viva os propósitos de Deus na sua vida. Hoje é a manhã em que Deus vai ao teu encontro e vai te chamar. José, Maria, Pedro, João,
Gustavo, Luiz, tu me ama? E diga assim para o Senhor, eu amo. Então, se o ama, faça a minha vontade. Leve a palavra, se levante, tem muitas vidas precisando de você. Que Deus te abençoe, que esta palavra fortaleça o teu coração. E é tempo não mais de voltar, é tempo de seguir no propósito de Deus. Gostou desse vídeo? Olha, aqui tem uns links, tem uns cardzinhos. Acesse, são vídeos que vai edificar muito mais a sua vida. Compartilhe. Não esqueça, inscreva no canal e você terá conteúdos maravilhosos. É o Manhã com Deus, todas as manhãs, para trazer a palavra de Deus ao teu coração. Deus te abençoe.